Jesus, amém. Meus amados irmãos, devido a esses acontecimentos que nós estamos tendo, né, a igreja bem sabe que cancelou um acampamento infantil, que era para ter se realizado na sexta-feira à noite, né, e quando foi no sábado pela manhã, a pastora ligou para mim, dizendo que estava enferma, e me fazendo o convite para que eu estivesse aqui na direção desse culto, né, trazendo mensagem que vai trazer vida, e vida em abundância na vida de cada um de nós. Eu creio nesta palavra que vai ser trazida esta noite aqui. Então vamos estar orando, como eu já tive uma oração, mas vamos estar ligados nos céus, pedindo para que Deus esteja derramando cura na vida da família da pastora e de outras pessoas da igreja aqui, como Paulo. Acho que a família dele não se encontra aqui, eles também está acamado, Belle e outros. Me perdoe se eu não estou citando o nome, porque é só o que chegou ao meu conhecimento, como Paulo, Belle, e eu acho que mais algumas pessoas, eu creio que também está enfermo, né? Mas vamos estar em espírito de oração, amém? Então, meus irmãos, eu quero trazer aqui um texto que foi lido lá em 2 Crônicas, capítulo 3, e o versículo 1 e 2, né? O texto que nosso irmão Wellington leu, acabou de ler. Depois a gente vamos lá para Mateus, né, no capítulo 13, a parábola do joio e o trigo. Então esse contexto que nós vamos ler é um contexto histórico, primeiramente, né? A gente vamos trazer um texto histórico, que é lá em 2 Crônicas, e depois nós vamos arrematar ele para o Novo Testamento, né, como foi lido. E a gente sabemos que tudo o que aconteceu no Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento, não é assim? Então a gente sabe que tudo o que aconteceu lá foi dito também no Novo Testamento, para lembrarmos. Só precisamos de ligar a história uma com a outra. E Jesus, quando ele falou sobre a parábola do joio e o trigo, ele estava justamente falando dessa passagem no livro de Crônicas. Temos também lá no livro de 2 Samuel. Se você for ler, você vai encontrar também no livro de Samuel essa passagem que nós vamos trazer aqui esta noite. O que o texto quer, e o que ele está tentando nos dizer, é que o rei Salomão deu início à construção do templo que Davi havia projetado. Esse mesmo texto nos informa que o templo foi edificado no Monte Moriá, em Jerusalém, na eira de Araúna, onde Deus havia se manifestado ao seu pai Davi, e só, né? É só isso que o texto traz essa noite para a gente. Mas de uma forma clara e óbvia, o que este texto está nos revelando é um dado histórico de onde foi a construção e de como ela foi executada ao longo da leitura do capítulo em diante. Se você ler o restante do capítulo, ele vai lhe dar mais informações. Só que quando nós observamos o texto está transmitindo também um exagero. Mas por que um exagero? Porque os dados que são transmitidos no capítulo 1 e 2 são exagerados. Então, se vocês observarem e ler esse texto outra vez, percebe-se que o texto está informando de uma forma minuciosa. Por quê? Nós precisamos extrair do texto o que o texto tem para nos oferecer, sem querer espremer o texto, né? É o que ele tem na íntegra para nos oferecer. Se lermos o versículo 1, quando lemos o versículo 2, vemos que o texto quer nos informar outra coisa. Claro que nós precisamos estudar esse texto, precisamos de ler minuciosamente o versículo 1 e o 2, para que a gente vê que ele vai estar querendo nos levar a outras dimensões.
Davi diz que o templo foi edificado. Não, quando diz que o templo foi edificado numa eira, você precisa saber que o comportamento de um judeu em relação ao templo é um só. O judeu, em relação ao templo, ele só tem um comportamento. Sinagoga não é templo. Em primeiro lugar, para um judeu, a sinagoga ela não é templo. Para os judeus existe um templo só, que é o templo de Salomão. Como não há mais templo, eles passam o Shabat na sinagoga. Agora, templo é um só. Se templo é um só, o dado que o texto está transmitindo me dá oportunidade de vincular esse dado, ou seja, as características do templo de Salomão à nossa comunidade Esperança. Amém? Preste bastante atenção nessa mensagem. Amém? Amém. Então, quando o texto diz que o templo de Salomão foi edificado em uma eira, eu creio que aqui existem segredos neste dado e no templo de Salomão. Quais seriam esses segredos? Primeiro, o texto faz questão de nos informar exatamente o terreno onde o templo está. Lembrando que não estou falando para os irmãos sobre arqueologia bíblica. A questão aqui não é arqueológica. Amém? Só quero que entendam que o texto está informando e que o terreno onde o templo foi erguido foi na eira de Araúna, o Jebuseu. Então, em algumas Bíblias vocês vão encontrar Araúna ou Ornã, são a mesma pessoa, tá bom? Porque foi lido Ornã, não é isso? Mas algumas Bíblias têm Araúna, então não se preocupe com o nome da pessoa, né? Só que a aquisição desse templo não foi fácil, muito embora tinham muitas riquezas na época da construção, né? Mas ela não foi fácil. Mesma forma somos nós aqui. Nós temos um terreno, né? Mas a construção do templo, ela não é fácil. Existem vários problemas que atrapalham para que esse templo ele seja construído. Muito embora que no templo de Salomão, quando ele construiu, já existia muita riqueza, que foi o seu pai Davi. Salomão aqui ainda não existia. Nós precisamos saber que a construção do templo partiu de um constrangimento de Davi. Davi, ele se sentiu constrangido. Quando vocês forem ler esse texto, vocês vão entender do que eu estou falando. Davi havia conquistado a cidade de Jebus, estabelecido o seu reino, e estava Davi em seu palácio, e entendeu que a estrutura do seu palácio era uma construção diferente da estrutura de onde a Arca da Aliança se encontrava. Então ele começou a ficar constrangido com aquilo. Não é de diferente, né? Muitas vezes a gente nos sentimos constrangidos quando nós estamos fazendo alguma coisa melhor para a gente do que para Deus. Se não se sentimos assim, nós precisamos rever os nossos costumes. O que é que está acontecendo com a nossa vida? E aconteceu isso na vida de Davi, ele se sentiu constrangido. Então Davi tomou uma decisão ousada de separar a Arca da Aliança do templo de Moisés. A Arca da Aliança estava no Monte Carmelo, que é o monte de Moisés. Então ele pega a arca e leva para a cidade. Eu até já trouxe uma pregação aqui sobre essa questão, né, de quando Davi leva a Arca da Aliança para a cidade precipitadamente. Parece que isso é um costume de Davi, né? Se precipitar. Acho que se nós lermos a história, a gente vê Davi sempre querendo botar os bois na frente do carro, né? Assim o ditado, ele sempre quer. Mas é um homem abençoado, né?
Queria nós que todos nós tivermos o que Davi tem com Deus, né? Mas podemos chegar lá, viu? Então ele divide os sacerdotes em dois grupos. Uns ficavam lá no templo e outros ficavam em turnos, onde a Arca da Aliança estava. E creio que todos nós sabemos que ela estava no tabernáculo, em uma tenda simples. Foi isso que constrangiu a Davi. E o rei Davi fica muito constrangido com aquilo. Não é diferente, né? E como eu já disse, qualquer um de nós devemos ficar constrangido com algumas coisas que nós fazemos diante a presença de Deus. Então Davi tem uma ideia que construir algo para Deus, valioso, algo que engrandecesse a Deus, e esse costume é do povo judeu. E nós, como judeus convertidos, precisamos aderir a este costume, né? Construirmos algo valioso para Deus. Muitas vezes as pessoas podem até dizer, Deus precisa de nada. Não, Deus não precisa de nada. Mas Paulo, como eu disse que tudo que aconteceu no Velho Testamento é uma sombra que vai mostrar lá no Novo, então Paulo ele dá uma mexidazinha aqui, traz um pouquinho sobre isso, quando ele lê em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele diz assim: Davi disse que para Deus só o melhor. Aí Paulo diz: rogo-vos, pois irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Me perdoe. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque para eu ser santo, eu tenho que estar vivo. Então a colocação primeiro é vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos que ter esse mesmo constrangimento de Davi e entender que para Deus nós precisamos de fazer o melhor. Então, quando nós viermos à igreja, nós temos que vir disponível para Deus. Nós temos que oferecer os nossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, mas na disponibilidade total para Ele. E não, estou aqui, mas com a mente lá fora. Então é essa a questão que eu quero falar sobre os judeus. Os judeus, eles só para Deus é o melhor. Ele não interessa quanto vai custar e o quê, mas ele faz o melhor para Deus. Isso sim é construir algo valioso para Deus. Deus vai se tornar valioso através da sua vida santificada. Não é assim? Então é essa forma que você vai estar construindo algo importante, porque Deus não precisa de nada do que eu tenho para oferecer a Ele, a não ser o meu sacrifício, vivo, santo e agradável. É como eu disse, eu não posso trazer um sacrifício santo se eu venho para a igreja, meu Deus, eu vou, mas eu vou a pulso, né? Isso não é sacrifício vivo. Vivo é estar em alegria na presença do Senhor. Amém? Está dando para entender, não está? Então, se para Deus só o melhor, a ideia de Davi é essa: dá a Deus o melhor. Então Davi chama o profeta Natã e declara o seu desejo, dizendo: Natã, eu quero edificar uma casa para Deus. Erroneamente as pessoas dizem que é nesse momento que Natã repreende Davi. O texto que Davi diz que as suas mãos estão manchadas de sangue é outro texto, e é Davi conversando com o seu filho Salomão, e ele diz para Salomão, quando Salomão tem 8 anos de idade: as minhas mãos estão impossibilitadas de construir a casa de Deus, porque estão manchadas de sangue.
nesse texto, no texto que Davi fala com Natã, não há repreensão, há uma aprovação divina. Por isso que eu peço para que vocês tiverem a oportunidade, leiam esse texto de 2 Crônicas, capítulo 3. O profeta Natã diz para Davi: faz como conforme está no teu coração, porque Deus é contigo. Achei a ideia boa iniciativa, meu irmão, vá em frente, é o que o profeta Natã diz. Quando o profeta Natã volta para a sua casa, a primeira palavra foi de Natã, mas a aprovação divina ainda não veio no capítulo, ainda não veio de Deus. No capítulo 17 e o primeiro de 2 Crônicas, no capítulo 4, Deus manifesta e diz a Natã, aí sim vem a resposta de Deus, vai lá e diz a Davi, porque agora quem vai falar não é você, sou eu. É quando Deus diz a Natã, vai lá e diz a Davi, porque agora eu quero falar por intermédio da tua boca para o rei Davi. Quando Natã volta e diz a Davi, Davi, tem uma palavra de Deus para você. Deus está no projeto. Então, quando ele diz isso, Davi já se sente aliviado, né? Deus está no projeto, então quer dizer que as coisas vão andar bem. Qual é a palavra? Deus está dizendo que desde o Êxodo até o juiz, ele não habitou em casa nenhuma, feita por mão de homem, mas ele gostou do projeto. E gostou tanto que disse que a lâmpada da sua casa não se apagará. Isso é o que o profeta Natã traz para Davi, a palavra de Deus. Então Deus aceita e presenteia Davi. O que Deus está dizendo para Davi e para nós esta noite. Meus irmãos, edifica o teu templo, edifica o teu altar, que Deus esta noite está nos presenteando. Deus está dizendo que a lâmpada da sua casa não se apagará sobre a sua descendência. Essa palavra foi para o rei Davi e para a vida de cada um de nós. Amém? Sabe o que Deus está dizendo? Que os teus filhos, as tuas filhas, os teus netos, os filhos das tuas filhas serão uma bênção, meu irmão. Nós só precisamos de edificar o templo. Era o desejo de Davi, edificar um templo para o Senhor. E nós entendemos que o templo somos? Amém. Então nós precisamos de edificar o templo, que somos nós, para que a nossa descendência, a lâmpada do Senhor, ela não se apague sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas gerações daqui por diante e das deles, né? A sua geração já está abençoada. Só é preciso edificar o templo, a casa, a morada, porque Deus está dizendo que esta noite Ele quer habitar na tua casa. Não importa quem você foi ou quem você era, ou quem você é neste momento. O que importa esta noite é que Deus quer tirar de um lugar, quer te tirar de um lugar estável e te colocar em um lugar estável. Salmo 40, versículo 1 e versículo 1 e o capítulo 3, depois vocês leem na Bíblia, né? Meus irmãos, deixa eu te dizer, Deus vai fazer maravilhas na nossa geração, só precisamos dar o primeiro passo, dê o seu melhor para Deus. Nós precisamos de dar um passo só, e esse passo tem que ser para Deus, para que Deus ele melhore a minha vida da minha família, o meu lar, né? Não faça como Davi se precipitou. Davi ele tinha o projeto autorizado por Deus, mas ainda não tinha o terreno para construir a casa de Deus. Nós já estamos em uma vantagem enorme, né? Nós já temos o templo, só precisa
abrir o coração para que ele habite, né? Então a gente estamos com uma vantagem sobre o rei Davi nessa questão aí. Nós já temos até o templo, né? Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus tem sonhos lindos para as suas vidas, mas temos que vigiar e orar, porque o adversário está ao nosso derredor, brandando como um leão para nos devorar. E o texto diz que o diabo incita Davi, e incitado pelo diabo, Davi chama o seu servo Joabe, o comandante da sua guarda, dos seus exércitos, e diz: Joabe, eu quero que você passe na nação de Israel e enumere o povo. Conte quantos israelitas tem. Automaticamente, Joabe diz: olha, se eu fosse o Senhor, eu não faria isso. Vocês perceberam que todos os homens, ao longo da história da Bíblia, quando pensou em pecar, o Senhor enviava alguém para o advertir. É como eu estou dizendo, hoje nós estamos numa vantagem, que como nós pensamos em pecar, a lâmpada do Espírito Santo, ela já acende sobre nossa vida. Só é necessário a gente pensar. Pensou, acende uma luz e a gente sabe que a gente vai se quiser, né? Então isso aconteceu com Davi. O Joabe repreendeu ele: se eu fosse o Senhor, eu não faria isso. Joabe nem sabia o que o rei queria. É pecado numerar o povo? É pecado fazer um censo? Até porque Moisés e Josué fez. Se você ler lá, você vai ver. Moisés, ele faz um censo. Josué também faz um censo. Mas o que pesa aqui na vida de Davi é qual é o motivo que ele quer enumerar esse povo. Davi, quando pensou em adulterar com a Betseba, um dos seus servos disse, sutilmente, quando Davi ele pensou e falou, um dos seus servos disse: é mulher de Urias. É mulher de Urias. Ele disse: vá buscar, eu sou o rei. Então, toda vez que alguém tentava ou tenta pecar, Deus enviava um anjo. E não é diferente nos nossos dias. Só precisa você fazer o teste aí. Tente, que a luz vai acender na sua vida. Não tem como sair. Nos nossos dias, é o Espírito Santo quem nos guia e é Ele quem nos ilumina. Então, ninguém peca sem querer, sem saber, né? Ninguém peca sem querer. Se a pessoa disser que pecou sem querer, pare, né, meu irmão? Está ficando feio, diz o ditado, né? Eu posso até aceitar isso de um não conhecedor da mensagem, da palavra de Deus, mas nós que dizemos ser povo de Deus, não existe, né? Porque a partir do momento que você tenta fazer, Deus já se manifesta na sua vida. Então, terra seca, vamos se organizar, né? Se vai pecar porque quer, viu? Porque a lâmpada do Espírito Santo, ela vai acender. Então, Deus usa Urias para advertir Davi. Se eu fosse o Senhor, eu não faria isso. Mas possa ser que alguém esteja perguntando: é pecado numerar o povo? O senhor falou aí e não disse o porquê. Então, Joabe, com medo, sabendo o que ia fazer não era lícito, e assim é abominável, não conta o povo todo. Deixou de fora a tribo de Levi e a tribo de Benjamim. Volta ao rei Davi e sopra no ouvido dele o número do povo que ele contou. Quando Joabe dá o contingente a Davi, um profeta se levanta no meio do povo. O pecado, ele foi consumado. É assim, quando o pecado é consumado, Deus envia um profeta.
na vida de Davi. Assim diz o Senhor a Davi: não gostou do que você fez. Não gostou, o Senhor não gostou do que você fez, Davi. Mas Deus enviou o profeta Gade e disse: Deus te dará a escolha, como queres enfrentar a consequência dos teus erros. Deus é tão maravilhoso que Ele ainda dá uma oportunidade para a gente escolher o que é que a gente vai enfrentar, né? Quando a gente erramos ou pecamos, vamos... E a lei da semeadura, todos conhecem aqui, né? Tudo que o homem planta, ele colhe. Não é assim? Vocês lembram que foi lido a parábola do joio e do trigo? A gente leu aqui também. Meu irmão, você é terra. E é você quem escolhe cultivar a boa semente ou a má semente. Davi, no momento, ele teve uma escolha. Ele sabia do desejo do seu coração, porque ele estava querendo numerar aquele povo. Então, Davi escolhe o castigo. Assim diz o Senhor: escolhe o que queres, 3 anos de fome, ou 3 meses, que seja consumado pelos teus inimigos. Essa Davi não queria de jeito nenhum, né? Porque o inimigo que ele tinha era muito. Pelos seus adversários, ou cair nas mãos do Senhor. E o profeta foi bem taxativo: olha, dá uma pressinha porque eu preciso da resposta. Não é resposta para amanhã não, é para agora, me dá uma resposta. Davi olhou e disse: que caia eu nas mãos de Deus, pois sei muito bem que Ele é muitíssimo em misericórdia. Mas livra-me, ó Deus, das mãos dos meus inimigos. Davi, ele foi bem inteligente, porque se ele cai na mão dos inimigos dele, ele ia virar aquele papelzinho, sulfete, né? Que joga para cima e se espalha quando tem uma festa, aquele que faz uma bomba e... Ele sabia que ele ia virar isso, se Deus permitisse. Foi um desejo do coração dele. Mas ele pediu para que Deus o livrasse. A opção de Davi foi cair nas mãos de Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, do 14, diz o seguinte: um ser aparece no céu e a terra ninguém vê. Ele desembainha a espada e aponta para a nação de Israel. E com a espada apontada contra Israel, o povo vai morrendo. Milhares e milhares de pessoas. Davi, um ser extraordinário, um homem extraordinário. Muitas vezes nós pecamos, sabemos que a consequência está vindo sobre a nossa vida, está acontecendo sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre a tua igreja onde tu congrega, e você ainda fica se fazendo de inocente. Meu Deus, por que está acontecendo comigo? Mas Davi não. Davi, um ser extraordinário, cheio de arrependimento, sabe que o que está acontecendo é culpa dele. E muitas vezes nós temos que ter essa concepção de entender que algumas coisas que acontecem na nossa vida é culpa dos nossos erros. E temos que voltar e pedir a Deus, pedir perdão a Deus. Que Deus, ele é muito capaz de fazer cessar na nossa vida. Mesmo se ele já determinou, ele pode fazer, ele pode tirar aquela consequência que ele colocou sobre nossa vida. A gente vamos ver aqui nessa passagem de Davi. Isso é bom porque isso nos dá um ensinamento, né? A gente sai daqui sabendo que Deus, ele é rico em misericórdia. Porque muitas vezes quem vai pagar o pecado não é só eu quem vou pagar, não. O pecado que eu cometi, ele pode abranger várias pessoas. A gente lembra do profeta Jonas, né? O profeta Jonas, o que é que aquele povo naquele barco tinha a ver com o que Jonas estava fazendo? Mas ele reconheceu. Então nós precisamos de reconhecer o nosso pecado, os nossos erros, as nossas falhas, pedir perdão a Deus, se arrepender e não praticar mais, porque o importante é esse, né? Não adianta se arrepender e amanhã está praticando de novo, pedindo perdão de novo, que aí já vira um sacanagem, né? Então nós precisamos se arrepender e largar o pecado.
Então Davi, sabendo do que estava ocorrendo era culpa dele, imediatamente humilha-se a Deus, humilha-se a Deus, Deus aceita as orações de Davi, um grande homem, mas com um grande pecado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor é bom, e a sua benignidade, ela dura para sempre, e Ele nunca deixa de ouvir o clamor de um pecador sinceramente arrependido. Então Deus, Ele é maravilhoso, bom em eternidade. Então, peça perdão a Deus por suas falhas, porque se a gente achar que não falha, então a gente já tem que começar a pedir perdão antes de falhar, não é assim? Se eu achar que eu não pego, eu já tenho que começar a pedir perdão antes, porque o pecado ele está em nossas raízes. Esse é o Salmo 105, se vocês quiserem ler depois, está lá no Salmo 5, porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre, e Ele nunca deixa de ouvir o clamor de um pecador sinceramente arrependido. Quando Davi escreveu esse Salmo, é porque ele passou por isso, ele sabia que Deus é bom, não é assim? E nós também sabemos, então nós só precisamos de nos humilhar. É nesse momento que os olhos de Davi são destapados e ele vê um ser, ele vê um anjo do Senhor. Quando Davi vê o anjo, o ser entre o céu e a terra, ele levanta uma comitiva e vai até onde está o ser. E aonde era que estava este ser? Na eira de Araúna. Preste atenção na mensagem. Até agora eu vim com um contexto histórico e tal. Então, aquele ser, aquele anjo do Senhor estava na eira de Araúna. Araúna já tinha visto o ser há muito tempo e estava escondido no celeiro. Quando Davi vem chegando, Araúna sai ao encontro do rei e diz o que o rei deseja. O homem estava com medo. Quem é que não está com medo, né, de uma destruição daquela nas terras dele? Ele vendo aquela destruição. Quando ele vê o rei, ele diz, o rei vem resolver aqui a questão. Davi diz, eu vim sacrificar a Deus. É o que nós vimos fazer aqui hoje. Sacrifício, né? Nós viemos sacrificar a Deus. Sacrifício, ele é doloroso, né? Muitas vezes, é muito bom a gente estar lá no conforto do nosso lar, mas nós precisamos de nos sacrificar para Deus. Então, Davi, ele veio sacrificar. Araúna diz, está aqui os bois, está aqui o altar, o que o rei quiser, eu dou. Muitas vezes as pessoas querem trazer ou vir por nós, né? Quer se colocar no nosso lugar como sacrifício. Não, meu irmão, o sacrifício é você. O sacrifício vivo é você. Davi diz, fora de mim, eu não darei coisa alguma a Deus que não me custe algo de sacrifício meu. Ele compra os bois, oferece sacrifício, a ira divina cessa, o anjo do Senhor desaparece e nasce uma luz no entendimento de Davi. E Davi diz, é aqui, eu quero isso. Quanto custa essa eira? Quanto custa esta eira? Davi diz assim para o jebuseu Araúna, eu quero comprar porque aqui será o terreno onde o templo do Senhor vai ser construído. Então, nesse contexto, toda a igreja é uma eira. Quer queira, quer não. Toda a igreja é uma eira. Tanto a Esperança, como a Betesda, como a Assembleia, como a Presbiteriana, toda a igreja, ela é uma eira.
O que tem aqui, sacrifício. A palavra sacrifício significa aproximar-se, a proximidade ou elevação. Nesse contexto, toda a igreja tem por intuito elevar, religar. A expressão religar significa religião. Quer dizer religião, a expressão religar. Então, quando você vem para a igreja, qual é a sua intenção? Sair da terra de forma física e se aproximar de Deus. Não é assim? Concordam ou não? Quando eu venho a um templo buscar a presença de Deus, eu tento sair um pouco desse mundo e se aproximar da divindade de Deus. Amém? Amém. Então, toda igreja provoca elevação. Toda igreja, ela tem o intuito de lhe elevar a Deus. Toda igreja tem altar. Toda igreja tem araúna. Toda igreja tem sacrifício, já foi falado aqui. Mas toda igreja é uma eira. O que eu estou dizendo para vocês é que nesse exato momento vocês estão assentados sobre uma eira. Você oferta na eira, você glorifica na eira tem louvor. E a esperança, ela é uma eira, que gostem ou que não gostem, que queiram ou que não queiram. Espiritualmente falando, isso aqui é uma eira, toda igreja, querendo ou não, é uma eira. E o que é uma eira? Faz umas meia hora que o irmão fala aí em eira. Esse relógio está errado aqui, viu? Vai ficar para ali, 20 para as 10. Então, vai ficar, que hora esse culto vai terminar aqui? Na minha concepção aqui, eu olhando esse relógio, então tem que terminar agora. O que é uma eira? A eira mede aproximadamente 50 pés de diâmetro, diferente de um lagar, onde tem um tanque com uma cavidade central e tem um orifício em seu retorno, onde as pessoas pisam a uva e o fruto da vinha é expelido por esses buracos. Por que eu trouxe o lagar? Porque o Gideão, alguém todos conhecem Gideão, né? Então Gideão, ele foi malhar o trigo no lagar. O lugar de malhar trigo é na eira, né? Então, depois é um contexto que a gente podemos rever isso aí. Mas Gideão, ele foi malhar o trigo no lagar. A eira precisa de espaço. Existem dois tipos de eira, a eira particular e a eira coletiva, onde todos vão malhar o trigo. O que acontece na eira? A eira ela precisa de muito espaço, porque ela precisa do vento relativo, diferente do vento aerodinâmico. O vento relativo é aquele vento que, se você sai aqui de bicicleta, quando você se desloca do chão e sai aqui de bicicleta, o vento está batendo em você, na sua frente. Se você virar para a esquerda, o vento continua batendo na sua frente. Se você virar para a direita, o vento continua batendo na sua frente. Se você voltar de costa, fazer a volta na bicicleta, o vento continua batendo na sua frente. Isso significa o vento relativo. O vento aerodinâmico é aquele vento que levanta o avião, não é assim? Então, o relativo é esse vento. Então, toda eira, ela precisa desse vento aqui. Isso aqui é o vento relativo. O vento relativo é a força do vento. Ele precisa soprar na eira, por quê? Soprar na eira, por quê? Porque existem dois cargos na eira importantíssimo, são o eirador e o cirandeiro. Só um minutinho.
Então, na eira, existem dois cargos importantíssimos, que é o eirador e o cirandeiro. Quando as pessoas vão malhar o trigo, o que eles fazem? Pega o trigo, coloca no chão, pega 2 bois, amarra-o, pega um carro, enche de pedra e bota os bois para caminhar dentro da eira. E os bois ficam lá, rodando dentro da eira, que a eira é redonda, e ele começa a malhar o trigo. Quando os bois começam a andar na eira, e as rodas dos carros vão malhando o trigo, porque o trigo é duro. A semente do trigo, ela é dura. O trigo está envolto na palha. E o que é mais importante no trigo é o grão. A palha não presta para nada. Não tem valor algum. O que tem valor é o que está dentro. Parece que no Novo Testamento teve alguém que disse isso. Não foi? Jesus disse, o que importa é o que está aí dentro. O que está aí fora, a terra vai sucumbir. Jesus, ele falou assim, o que importa no trigo é o que está dentro. Talvez alguém já esteja pensando ou começando a formar um pensamento. Então, eu sou trigo. Não é assim? Você é trigo, mas existe algo envolto de você, que precisa ser malhado. Amém? Então, o que realmente é de maior valor está encoberto por aquilo que é de menor valor. O que importa, na verdade, está dentro e está escondido. Então, qual a ideia da eira? Ou da igreja? Trazendo para a igreja, que toda eira é uma igreja, então vamos trazer para a igreja. Qual é a ideia da igreja? Extrair o que de verdade tem valor. Então, para extrair o que é de valor, tem que amassar. Conforme a roda dos bois vai passando, vai amassando e vai separando o trigo da palha. Só que ainda ele está no chão. Quando você olha o chão de uma eira, você só vê sujeira. Alguém aqui já viu uma eira? Depois você dê uma olhadinha na internet que vocês vão entender o que eu estou falando. Quando vocês olham uma eira, o chão dela, vocês só vê sujeira. Você só vai ver palha. Você só vai ver trigo. Você vai ver pedra. Você vai ver galhos. Está tudo misturado naquele lugar. Está tudo aqui misturado. Tudo embolado aqui um no outro. Feito de ditado, né? Junto e misturado. No piso de uma eira está isso. Se a eira é uma igreja, então na igreja está tudo misturado. Aí entra a função do eirador. Eu disse que na eira tinha 2 funções, o eirador e o cirandeiro. Agora vai entrar a função do eirador. O que o eirador faz? Ele tem uma pá na mão, depois que o trigo moeu, está misturado, palha, trigo, sujeira, está tudo junto. Então, quem tem a pá na mão, separa, ao invés de separar, mistura tudo. Então, o papel do eirador, ele não é separar a sujeira, a palha, o trigo. A função do eirador é juntar tudo. Junta tudo de novo. Então, ele começa a movimentar a eira. Vamos dizer, a igreja. Vocês estão entendendo, né? Então, ele começa a movimentar a eira. E a agrupar em montões. Um pouquinho aqui, um montante ali, né? Um pouquinho da Betesda, um pouquinho na catedral. Ele começa a movimentar a eira e fazer aqueles agrupamentos. Só precisamos entender que o trigo não se movimenta porque quer. Tem uma pá empurrando a palha, não,
tem uma pá empurrando a palha. A palha não ganha movimento, porque quer. Tem uma pá também empurrando palha, sujeira, tudo que está naquele meio, aquela pá está juntando. Então, no meio do movimento, tem palha, tem trigo, tem sujeira. Por isso, você entenda que não existe pregador de fogo, não existe pastor de movimento, porque nenhum pastor tem a pá na mão, nenhum pregador, ele tem a pá na mão. Amém? A pá, ela não está na minha mão. A pá, ela não está na mão das pastores, das pastoras, dos pregadores, dos irmãos de fogo que movimenta, que diz que faz isso. Não. Quem movimenta é aquele que tem a pá na mão. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, quem movimenta a igreja não somos nós. Eu estou me colocando aqui, porque hoje eu estou à frente da igreja, mas não sou eu que faço esse movimento com a mensagem, para que vocês estejam se movimentando aqui dentro da eira. Não sou eu, não é a pastora. E quem é? E quem tem a pá na mão? João Batista diz: aquele que vem após mim, Novo Testamento, aquele que vem após mim, tem a pá na sua mão, recolherá o trigo e queimará a palha no fogo. João Batista, ele profetizou, antes de Jesus nascer: aquele que vem após mim, tem a pá na mão, né? Recolherá o trigo e queimará a palha no fogo. Então, quem movimenta a igreja é Jesus. Quem faz o movimento nesta igreja é Jesus. Não sou eu, não é a pastora, não é um pregador que chega aqui esta noite ou qualquer noite que seja. Quem faz o movimento é Jesus. Só Ele tem a pá na mão. Então, de início, toda a igreja é gostosa. É bom estar nela. Por quê? Porque toda a igreja tem o seu movimento. De movimento, não é assim? Toda igreja não tem um movimento, a gente tem movimento aqui, a gente tem cursilho, a gente tem ECC, a gente tem acampamento, que foi cancelado, mas vai ter daqui, eu acho que 15 dias. Então, toda igreja, ela faz aquele movimento, onde a sujeira dança, a palha rodopia, o trigo está no meio, a sujeira está no meio, e está aquele rolo todo, dançando, pulando. E olhando, nós não podemos distinguir, porque quem tem a pá, está dizendo: agora é o momento do movimento. Né? Agora é o momento do movimento. Só tem uma questão: quem movimenta? A questão é: quem movimenta, não movimenta para dar prazer. Quem movimenta, movimenta preparando para a segunda pessoa da eira. Quem movimenta, ele não movimenta para dar prazer. Ele movimenta a igreja preparando para o cirandeiro. Às vezes, essas palavras, as pessoas ficam meio cirandeiro, e aí o cara fica meio perdido. Mas é assim. Eu disse a vocês que tudo que está no velho é uma sombra do primeiro. Mas vamos lá, vamos levar a mensagem para frente. Então, quem movimenta, movimenta preparando para o cirandeiro. O que é que o cirandeiro faz? Agora chega a função do cirandeiro. Alguém já trabalhou aqui como pedreiro? Sim ou não? Ninguém, cara, só eu. Peneirava altas, não era, Robinho? O pai da gente saía de manhã e dizia: olha, quando eu chegar, eu quero um metro de areia aí, peneira que eu quero rebocar a casa. E a gente ficava lá, peneirando. Então, a função do cirandeiro é essa, é peneirar.
O cirandeiro tem uma igualzinha, uma peneira daquela igualzinha. A palha, o trigo e a sujeira no movimento, está tudo junto, parece ser bom. Trazer para a nossa igreja, está todo mundo dançando, se alegrando, pulando, gritando, só que quem está com a pá está dizendo, vai chegar o momento de cirandar, de peneirar, de limpar e de separar o trigo da palha e da sujeira. Vai chegar o momento, meu irmão. Nós temos que estar preparados. Nós temos que deixar ser moído na eira. Ele estende a ciranda e diz, pega a pá e joga na minha ciranda. Aí o eirador pega a pá, joga na ciranda, aí o cirandeiro faz assim. E conforme ele vai peneirando, aquele movimento de peneirar, né? A primeira coisa que sai é a sujeira, porque a sujeira, ela gosta de dançar, ela não gosta de ser peneirada. Muitas vezes a gente fica até triste, quando a gente faz um movimento, chega 200 pessoas, né? Mas naquele meio tem palha, tem sujeira, tem trigo, tem galhos. E quando chega o momento da peneira, a primeira coisa que sai é a sujeira. Pode pegar uma peneira e peneirar qualquer coisa. A primeira coisa que aparece é a sujeira. Ela cai logo fora. É assim, Robinho? Depois que a sujeira vai embora, a palha não vai. A palha fica. Só que a palha não vale nada, como eu disse desde o começo. A palha ela não tem valor para nada. Então, o que é que o cirandeiro está dizendo? Calma, que o vento vai soprar. Meu irmão, se você é trigo, no seu meio, você acha ou entende que tem palha, meu irmão, não te preocupa não. Não se preocupe, meu irmão, que o vento do Espírito Santo, ele vai soprar na eira, e a palha, ela vai sair. Não é necessário que você saia julgando quem é palha e quem é trigo. Deixe que o Espírito Santo, ele se encarrega disso, né? Se eu for me preocupar em estar achando que o irmãozinho é palha, de repente a palha sou eu. E quando o vento do Espírito Santo soprar, vai sobrar para mim. Então, meu irmão, não precisamos nos preocupar. O que nós precisamos na eira é deixar ser malhado, é deixar ser trabalhado, é deixar ser moído, para que a palha do pecado, ela saia da minha vida. É isso que eu preciso de fazer aqui na eira, aqui na igreja. Eu não preciso estar dizendo quem é palha e quem é trigo. Eu preciso mesmo é me entregar aos pés do Senhor e deixar que o Espírito Santo, quando eu for me quebrantando, automaticamente o vento vem, que a eira ela precisa do vento relativo. Então, quando eu jogo aqui, o vento do Espírito Santo vai expelir a palha que está envolto sobre a minha vida. Amém? Então, quando o vento do Espírito Santo soprar, ele empurra a palha para fora e o trigo, que é pesado, volta para a eira. O trigo, o lugar de trigo é na eira. O lugar de trigo não é lá fora. O vento não empurra trigo. Trigo, o lugar do trigo é aqui, é na eira. Independente se o pastor é do fogo ou não, não importa, porque aqui é uma eira privada. Eu disse que existia dois tipos de eira privada e eira coletiva. Essa eira é privada. Aqui tem um dono. Quem movimenta essa eira é Jesus. É Jesus quem faz o movimento das suas igrejas. É aquele que tem a pá na mão, que João Batista profetizou. É ele quem faz o movimento. É ele que tem a pá na mão.
Então, quem movimenta é Jesus. E na eira privada, só pode peneirar ou cirandar quem o dono diz. Então, muitas vezes o dono diz, chega de movimento, até aqui pode parar, mas peneirar só eu. Até aqui você pode fazer o que quer. Agora, na hora de peneirar, só ele que faz esse papel. Não tente fazer o papel do cirandeiro. Deixe que o cirandeiro, ele vai fazer o papel dele. Você é trigo. O trigo, ele não se movimenta só, ele não se peneira só. Ele tem que estar na eira. O seu papel está na eira. Então, por isso que é importante nós estarmos na igreja. É importantíssimo nós virmos à igreja. Porque é aqui que a gente vai ser tratado, vai ser malhado e trabalhado. Então, quando está muito aglomerado, e porque tem muita sujeira, tem palha, tem trigo, e ele diz, deixa encher. Meu amigo, interessa se tem uma pessoa que você acha que não é o lugar dela aqui, você acha, deixa a pessoa vir, deixa o irmão vir. Não, mas aquele irmão, eu vi ele ali. Deixe, meu irmão. Isso não é o seu papel. Deixa a igreja vir, vem, Jesus, vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, ele diz que eu vos aliviarei. Ele não está dizendo que é Levi, ou que é o Hélito, que vai aliviar a carga de ninguém, não. Ou que vai dizer que ele é palha ou trigo ou sujeira, não. Ele diz que Jesus Cristo diz, eu o aliviarei. Amém, meus irmãos? Então ele diz, deixa encher, traga, meu irmão, pode trazer ladrão, prostituto, imacumbado, endiabrado, traga para a eira. Aqui é lugar de fazer limpeza. Aqui é o lugar de malhar, de tirar a sujeira que está encoberta sobre a minha vida e sobre a vida de quem tem ouvido. Ouça o que o Espírito está dizendo esta noite aqui nessa igreja. Amém? Amém. Eu já estou encerrando. Eu estou perdido na hora aqui. Está cedo ainda? Porque a hora, olha, eu ia perguntar a hora dentro da mensagem. Que hora é? Porque a hora de cirandar é dele. E se não tiver vento, o cirandeiro chama o eirador e ele faz ventar. Se você achar que a igreja está muito cheia de alma cebosa, vamos dizer assim, tem muita gente que não presta, que achar que só você é quem merece estar aqui, não se preocupe não, meu amigo. Que o eirador, que o cirandeiro, ele chama o eirador e faz ventar. Não é papel da gente, né? Deixa que ele faz esse papel. Então entenda que quando o vento sopra, não sopra para maltratar. Ainda tem essa questão. Quando o vento do Espírito ele sopra na eira, na igreja, não é para maltratar. Sopra para dar valor àquilo que está encoberto por aquilo que não valia nada. Então, quando o vento soprar, ele vai deixar só o que é de valor dentro dessa eira, dentro da ciranda. O que não presta é ele, é um papel dele, não é meu. Está dizendo quem presta e quem não presta. Deixa que o cirandeiro e o eirador, ele faz soprar esse vento. Quando você chegou aqui na igreja, você chegou com aquilo que tem valor, mas encoberto pela palha e a sujeira do pecado. Eu quero saber, aqui nessa igreja, eu não quero externar para a rua não, porque se for externar, mas aqui na igreja, quem chegou aqui, santo. Não. Eu só estava faltando aquela bolinha na minha cabeça, aquele cubo para eu mostrar para todo mundo que sou santo. Ninguém, meu irmão.
se o senhor for analisar, se eu for dizer o que eu fazia, não era nem para eu estar aqui. Eu não sou digno de estar aqui nesse altar. Mas a misericórdia de Deus, que fez cessar aquela praga que Davi colocou sobre o povo de Israel, através do pecado dele, aquela mesma misericórdia, a Bíblia diz que ela é para sempre. Para sempre a misericórdia de Deus não tem limite. Então ela caiu sobre a minha vida. Por isso, eu ainda tenho força para chegar a este local. É porque a misericórdia de Deus, ela se renova todos os dias, na minha e na vida daquele que quer. Não é na vida do que não quer. Quem não quer, ela está à disposição, ela está disponível para mim e para todos. Só precisa querer. A misericórdia de Deus, ela está disponível, de geração em geração. Por isso que quando ele disse, a lâmpada não se apagará sobre a sua descendência. Então é de geração a geração. A misericórdia de Deus. Mas quando você entrou, para não te assustar, o que tinha pá na mão, que é Jesus disse, para não te moer de cara, né? Porque se ele pega o caba de cara, o caba vai sofrer. Então ele deixa o caba por ali. Vem do jeito que tu tá e vai ficando por aí. Porque se ele pega o caba e tora logo pelo meio, mete no trigo, no malhado, no boi e tal, o caba vai sofrer mais ainda. Então ele deixa o caba lá. Eu vou deixar você um pouco no movimento. E é muito bom quando a gente chega num local desse. Eu estou falando dessa igreja local, porque a gente está entendendo que quando a gente chega de um cursilho, é muito gostoso aquele momento. Quem está aqui sabe do que eu estou falando, quem já fez cursilho, se não fez, mas é muito gostoso quem faz um encontro de casal, quem sai do encontro de casais. É muito gostoso quando quem faz um acampamento infantil ou da juventude, né? Eu tenho certeza que os que fizeram, que está aqui, vai estar entendendo o que eu estou falando. Então ele deixa, meu irmão, você vir do jeito que você estiver. Venha-se embora, venha. Mas na verdade, o dono desta eira está dizendo, o que eu quero arrancar de você, meu irmão, é a coisa de valor que está escondida no meio dessa palha. Pode vir, meu irmão, traga, porque só chega aqui trigo, joio não chega aqui não, só vem para a eira o trigo. A parábola do joio e trigo diz, no dia da colheita, ele enviará os seus anjos e separará o joio do trigo. E ele diz mais na frente, o joio, ele faz os fechos e leva para o fogo. O trigo, ele traz para a eira, ou para o armazém. Então ele quer tirar de valor o que está escondido no meio dessa palha. Traga, meu irmão, só chega aqui trigo. Tenho certeza do que eu estou falando. Tenho convicção do que eu digo. Porque trigo não vem, joio não entra aqui não. Só entra trigo. Então, meu irmão, tem época na sua vida que o vento, ele vai passar de forma natural. O vento vai estar passando naturalmente. Mas vai haver uma época que o vento vai passar e você não tem explicação. Você diz, o negócio estava até bom, bicho, quando eu estava indo para a igreja, comecei a ir para a eira, e o negócio estava bom, a minha vida melhorou, meus filhos, minha casa, meu lar, e agora está virando tudo de cabeça para baixo. O que é que está acontecendo? Está sem explicação. E vai dizer o que está acontecendo na minha vida. Não é possível não pode não. Quando eu vivia no mundo, eu não vivia assim. Você não enxergava, é diferente.
Você saía passando por cima de tudo, torando tudo, feito uma draga velha, comendo tudo que vinha pela frente. É diferente, fazendo suas manobras. Eu não estou aqui entendendo porque estou passando por tanta tempestade. Nós dizemos, né? Muitas vezes, crente, eu passando por provação, por tempestade. E você vai ter a mesma ideia de Jó, né? Jó orava pelos seus filhos, Jó orava pelas suas filhas, Jó orava até pelos pecados que seus filhos fossem cometer. O cabo era santo, era ou não era? Pensa no homem santo, era Jó. Ele orava até pelo pecado que o filho dele ia cometer. Ele não sabia se o cabo cometeu, mas ele já orava, já estava pedindo a Deus para que Deus tivesse misericórdia daquela alma. Mas no final de tudo, Deus vai sentar com você e vai lhe dizer: para de murmurar. Onde você estava quando eu fundei todo o firmamento, onde eu criei as estrelas, quando eu criei o universo, e elas aparecem diante de mim quando eu chamo. Para de murmurar, meu irmão. Você está na eira, você foi chamado, você não está aqui de bobeira não. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo, eu fiz essa oração no início, o Espírito Santo de Deus nos trouxe, nos impeliu até este local. Você não está aqui porque fulaninho me convidou, não, meu irmão. Deus usou fulaninho, isso eu creio. Mas não é porque fulaninho lhe chamou que você veio. É porque o Espírito Santo do Senhor queria falar contigo esta noite, meu irmão. O Espírito Santo preparou para mim, primeiramente, que isso é feito uma sinuca de bico. Viu? Primeiro ela bate aqui, e depois ela sai, ó, batendo nas tabelas o tempo todo. Então foi Ele quem lhe trouxe a este local. Eu creio. Eu creio, né? Pronto, eu creio. Sabe o que Deus está dizendo esta noite? Para mim e para você, se você não entende das coisas naturais da sua vida, das coisas espirituais, não fale nada. Deixe que Ele vai trabalhar na sua vida e na minha vida. Não queira se envolver com as coisas espirituais, porque Ele tem coisas melhores para a sua vida e para a minha vida e para a vida de todo aquele que nele crê. Se você não entende, fique na sua. Quando Jó levanta para orar pela vida dos seus amigos, aí sim, Deus olha para a vida dele e ali diz, ele diz, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora depois dessa, os meus olhos te enxergam. Não é assim? E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos na mesma posição de Jó. A gente conhece a Deus de ouvir. Então, quando o vento começa a soprar na nossa vida, é para purificar, porque você já é trigo, você já foi malhado, você já foi espremido pelo carro, o carro de boi que passou e saiu quebrando. Agora o vento precisa de soprar, meu irmão. E quando o vento de Jeová sopra, ele sopra para purificar, para lhe limpar daquela sujeira. Amém? Irmãos, já caiu na eira. Não. Irmão, Jó caiu na eira. Satanás cirandou com a vida dele. Mas ele é trigo. E trigo, quando ele é jogado para cima e para baixo e começa a cirandar, ele volta para dentro da eira. O trigo ele não sai fora não, ele volta. Quem cai fora é a sujeira. Então Jó ele caiu, ele pediu para cirandar com a vida de Jó. Não foi assim? Ele disse, deixa eu tirar tudo dele, quero tirar tudo que ele tem ali, para ver se ele não vai, você vai lá, você só não vai mexer na vida dele. Então meu irmão, muitas vezes,
Deus permite. Mas a última palavra, ela vem do Senhor. É bom a gente entender isso. Que a última palavra, ela vem do Senhor. Deixa Satanás para lá. Trigo, o vento não leva. Trigo, ele volta para servir de alimento. Trigo, ele dá vida, saciando a fome de pessoas que estão na terra, carente do pão da vida. O que o trigo serve é para isso, meu irmão. Depois que você é malhado, soprado, que permanece nessa eira, você vai agora servir de alimento para alimentar os que estão com fome, né? Com sede, os desesperançados, os pobres, os miseráveis. Quando a gente fala pobre, não é de dinheiro não, né? É pobre de Deus. Os miseráveis, os que não conhecem, você vai lá e leva alimento, pão. Trigo faz pão, então você leva o pão da vida. Aqui, meu irmão, que eu tenho para te oferecer. Pão para quem tem fome. Quando você passa pelo processo, você ganha experiência. E a palavra e a palha da incredulidade, ela sai da sua vida. Aquela palha que estava lá querendo te atrapalhar, encobrindo, atrapalhando o movimento, ela vai sair da minha vida e da vida de cada um de nós. O mais gostoso é isso. Quando Jesus, olha interessante, quando Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, Satanás pediu para cirandar com a tua vida. Satanás, ele é tão ousado que ele pede a Deus: deixa eu cirandar. E ele fez esse pedido a Deus, a Jesus: deixa eu cirandar. Não, a Deus. Jesus que disse a Pedro, para cirandar com a vida de Pedro. Meus irmãos, o inimigo não ciranda para purificar. Ele quer mexer na estrutura da vida de Pedro. Quando você cai, ou quando o inimigo lhe pede, ou a permissão de Deus na sua vida para cirandar, não é para lhe purificar. Ele é ousado, ele quer mexer em algo na sua vida, na estrutura que você tem, como trigo, mas você é trigo, não é assim? Mas Jesus disse: na minha ciranda e na minha eira, quem ciranda sou eu. Isso aqui é particular, meu irmão. A eira, a igreja, tem um dono, e o nome do dono é Jesus Cristo. Satanás, ele não ciranda aqui nessa eira não, porque tem dono. A eira é particular, a eira não é a eira privada não, que qualquer um vai lá e mexe não. Essa eira, ela tem um dono. Graças a Deus que nós estamos nessa eira, né, meu irmão? Porque nós temos um dono. E para encerrar, Deus não tenta, né? Que ele disse a Pedro: Satanás, ele quer cirandar com a tua vida, mas Deus, ele não tenta. Deus prova. Diferente, tentar e provar. Deus está provando com a finalidade de te arrancar, não, de te arrumar, te purificar. A ideia de Deus é te ajustar e te arrancar o melhor. Então, quando, meu irmão, você achar que está sendo tentado, você está sendo provado. Deus está provando com a sua vida. Amém? Para lhe purificar, para arrancar de você o melhor que você tem, porque você tem coisas boas aí dentro. Aí dentro tem muitos hinos de louvores, aí dentro tem muita palavra que vai trazer vida e vida em abundância na vida daqueles que estão aí perdidos nesse mundo. E se você não sair desse lugar com essa ideia que você é trigo, tem palavra de vida para passar para o povo aí, meu irmão, você precisa de rever o que é que você está fazendo. Não, mas Deus, eu estou passando por dificuldade, é isso aqui, é prova, meu irmão, isso é prova. Tem um louvorzinho que diz: isso é prova, acho que Rubem conhece, prova isso é
É o Senhor que está cuidando, mexendo na tua fé, né? Não sei se o Rubem conhece esse hino, canta muito nos corinhos de algumas igrejas. Mas o Rubem parece que ele disse ali, eu não sou do teu tempo, não. Eu sou mais velho, né, Rubem? Beleza. Ele fez assim, foi isso. Ela, tu é mais velho aí, esse tempo aí. Eu não passei por esse louvor aí, não. Amém, meu irmão? Por isso o Tiago, o apóstolo Tiago disse: irmãos, tende bom gozo quando foste provado. Como posso ter prazer na dor? Pois as provas nos aperfeiçoam. Então, meu irmão, nós temos que ter prazer quando nós estamos sendo provados. Que é Deus que está querendo te purificar, meu irmão. Deus está querendo te limpar, tirar aquela sujeira do pecado, aquela palha que está em volta na tua vida, que parece que ela não sai de jeito nenhum. Tem que vir para ele, para ser malhado. Meu irmão, não reclame não, quando o irmãozinho vier, ele dá uma repreensão. A repreensão com carinho, com amor. Porque muitas vezes Deus usou Joabe para dizer a Davi: se eu fosse você eu não fazia isso. Deus usou um servo dele, muito íntimo de Davi, porque para conversar com Davi essas coisas de adultério, não era qualquer um não. E ele disse: essa daí é casada, meu amigo, sai dessa. Então Deus vai pegar aquela pessoa que você tem intimidade, e ele vai dizer: meu irmão, saia desse caminho, que isso é caminho de morte. O que eu tenho para você é palavra de vida. Eu tenho pão, eu tenho alimento para lhe dar, eu tenho comida boa, meu irmão. Tenho Jesus para te apresentar hoje, essa noite. Você quer Jesus na vida, meu querido? Saia dessa, meu querido. Porque senão, meu irmão, você vai ser queimado no fogo. É essa a palavra. Eu não estou tirando nem aumentando, não. Ai de mim, quem sou eu para estar mexendo nessa mensagem, para estar deturpando a mensagem, a palavra. É a palavra que diz: ou você é joio, ou você escolhe ser trigo. Você mesmo, o que eu tenho certeza é que você é terra. Então deixa a semente boa crescer na tua vida, meu irmão. Deixa ela crescer, porque quando ela crescer, ela vai dar frutos, e fruto com abundância. Isso é maravilhoso, meu amigo. Se vocês não sabem, o joio, ele não tem semente não. Ele é igualzinho ao trigo. Cadê aqui? Que o trigo é igual, pode ver essa sementezinha que está aí, esse galho que está aí. O joio é idêntico ao trigo. Só que tem uma coisa que é importante a gente observar no joio e no trigo. Que quando o joio ele está maduro, está na época da colheita, por isso que Jesus disse: deixa que os anjos vão fazer essa colheita, porque eles sabem. Mas ele deixou um segredo para a gente. Jesus é bom, deixou um segredo maravilhoso quando ele contou essa parábola. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o trigo ele amadurece, ele chega na qualidade de Jó. Jó era trigo maduro. Pedro era trigo novo, é trigo, mas é novo, precisa ser malhado. Você viu que Jesus, o diabo vai se andar contigo. Ele não acreditou, negou Jesus 3 vezes. Jó olhou assim, quando começou a passar pela provação, ele disse: eu vou pedir perdão a meus irmãos, eu vou orar pelos meus inimigos. É joio maduro. Sabe o que acontece quando o trigo fica maduro, meu irmão? Ele se curva. O trigo, quando ele está maduro, ele se curva. E na eira, quando o trigo está maduro, ele tem que se curvar. O joio, ele não se curva de forma nenhuma. Sabe por quê? Cada bagrezinha dessa aqui, ó, irmão, cada bagrezinha dessa aqui tem 30 sementes. Aí Jesus diz:
30 para 100, 30 para 60, porque o trigo, ele dá semente de vida. O joio, ele não tem nada para dar, por isso que ele é palha e ele tem que ir para o fogo. Não serve para nada. O trigo, ele dá semente, ele vira alimento para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. Aqui é uma eira. O eirador está passando e tirando o melhor de cada um que se encontra aqui esta noite, ou que está me ouvindo, através desse meio de comunicação. Eu tenho certeza que o eirador, que aquele que tem a pá na mão, ele está passando aqui essa noite. E nós somos trigo, meu irmão. Nós somos trigo. Quando o trigo é lançado na eira, quando ele vem para cá, ele tem que passar pelo processo de secagem, de ser malhado, de ser preparado, para depois passar a ser e ter o pão da vida, para servir aos que têm fome de pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Meus irmãos, nós só podemos dar quando nós temos. Eu não posso dar nada a ninguém do que eu não tenho. Eu preciso primeiro deixar ser malhado, passar a ser trigo, passar pelo processo de ser queimado pelo fogo de Jeová, para depois eu passar a ser alimento que vai trazer vida para aqueles que têm fome. Amém, meus irmãos? Então, quando nós temos e somos, o pão da vida. Você é trigo. Vá, meu irmão, nesse momento e semeie o que está dentro de você. Não deixe essa semente murchar. A sua terra é uma terra fértil. Ela precisa de dar alimento para quem tem fome, para os desesperançados. A semente não caiu nessa terra de bobeira, não. A palavra do Senhor, ela veio para te edificar e fazer de ti e de cada um que está aqui esta noite uma nova criatura. Graça e paz. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, diga quebranta-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Pai, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento que estamos aqui neste local, nessa igreja, nessa eira, como seja, Senhor, ou como queira ser chamado. Não importa a nomenclatura, Senhor. O que importa é que nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer as maravilhas que tu tem feito dia após dia nas nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, de coração grato, Senhor, pelo deitar, pelo nosso levantar, pela saúde, Senhor, que tu tem derramado na vida de cada um de nós. Eu creio, Senhor, que tu és fiel. Eu creio, Senhor, que tu podes e que tu vai estar, Senhor, hoje naqueles lares, nesses lares, Senhor, que tem pessoas acamadas, Senhor. Pessoas, Senhor, que está sedente para estar na tua casa. E eu creio, Senhor, que tu vai fazer a boa obra a qual tu começaste, Senhor. Então, Pai, nós somos gratos, Senhor, por isso. Nós somos gratos por tudo que tu tem feito, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida da casa, Senhor, de cada um desses teus servos. Derrama o bálsamo de Gileade, aquele bálsamo, Senhor, que traz alívio para nossas dores, porque só quem tem é tu, Senhor. Não há médico no mundo que possa, Senhor, sarar, curar, Senhor, essas feridas que se encontram no nosso interior, Senhor. Só tu, Senhor, és um Deus maravilhoso, Senhor. Então, Senhor, essa noite nós estamos grato a Ti, Senhor, por tudo que Tu tem feito. Eu não me canso de falar tudo que Tu tem feito na vida de cada um que se encontra, Senhor, através de qualquer
meio de comunicação, ouvindo essa mensagem, Senhor. Essas pessoas, Senhor, precisam, Senhor. Então, Senhor, derrama uma cura sobre a vida de cada um, Senhor. Te agradeço também, Senhor, por usar os meus lábios para trazer essa mensagem que eu creio, Senhor, e tenho convicção que ao sair daqui, ela vai produzir e produzir resultado na vida de cada um que se encontra aqui, Senhor. Porque a Tua palavra, ela tem poder. Ela é uma palavra, Senhor, maravilhosamente poderosa para mudar e transformar vidas, corações, personalidades, Senhor. Eu tenho certeza que a Tua palavra, ela é rica em misericórdia. Então, Pai, eu Te agradeço mais uma vez e não vou me cansar nunca, Senhor, de ser grato a Ti. Deixar de murmurar, Senhor, porque eu sei, Senhor, que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Então, Pai, conforta o coração de cada um de nós. É o que eu Te peço e o que eu Te agradeço desde já, Senhor. Em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém, meus irmãos.